Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na lição de número 8, onde vamos tratar sobre a ética cristã e sexualidade. Textual, Hebreus 13:4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 1 ao 16. Nós vamos estudar sobre a sexualidade. Vamos estudar o propósito da sexualidade, do sexo segundo as Escrituras. E também nós vamos estudar o casamento como limite ético para o sexo. Amados irmãos, a lição de hoje trata sobre sexo, que é o elemento fundamental da unidade, que trata da família, aonde nós temos a geração dos filhos, ocasionada pelo sexo, de acordo com os parâmetros que Deus estabeleceu pela sua palavra, para que o homem viesse a frutificar, multiplicar-vos e encher a terra. Sabemos que Deus é unidade. E Deus fez a família e nela colocou um elemento fundamental de unidade, aonde os dois gametas, ao se encontrarem, nós temos a unidade. Nós temos o pai, a mãe e os filhos. Então, a unidade dos gametas, masculino e feminino, o espermatozoide e o óvulo, temos a família constituída de filhos. É importante nós entendermos que o textuário diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que dão a prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Há uma maneira de nós vermos isto de acordo com o que nós temos. Eu tenho carne e tenho espírito. O homem tem as duas partes, a espiritual e a física. Então nós temos o sexo dentro da parte carnal e nós temos a adoração dentro da parte espiritual. Com isso nós podemos observar que no jardim do Éden, Deus vinha visitar o primeiro homem, a primeira mulher, e o primeiro homem e a primeira mulher, já casados, se havia contato físico entre eles, porém Deus estava no meio, isto é, o homem, a mulher e o Senhor, mostrando que o casamento tem adoração, tem altar. Venerado seja o matrimônio. Por quê? Porque eu tenho a cama e eu tenho a mesa do Senhor. Então eu tenho carne que vai se relacionar com carne. Eu tenho um gameta masculino, espermatozoide, que vai se unir ao gameta feminino, o óvulo. Com isso eu tenho um terceiro elemento, que é o filho, ou os filhos que vão ser gerados. Então a família, ela é constituída homem, o pai, mulher, a mãe e os filhos. Com isso nós temos uma unidade familiar, da qual nós observamos que esta unidade
ela vem através do sexo, ou seja, a união do espermatozoide com o óvulo, o homem e a mulher dentro do matrimônio, onde no seu relacionamento eu tenho a unidade, que são os filhos. Então nós podemos observar que na relação carne com carne, nós temos o sexo e o tipo é a cama desse relacionamento amoroso e desta unidade de um homem e uma mulher casados. No lado espiritual, a adoração ela é feita intimamente, a parte mais íntima na comunhão do casal com Deus é exatamente na mesa do Senhor, aonde o casal participa do pão e do vinho. O que é isso? É que o Espírito, com o nosso Espírito, nos testifica que somos filhos de Deus. E com isso, nós somos aprovados por Deus, porque nós não temos outro Deus diante de Deus, do nosso Deus. Nós não temos uma outra mulher diante da nossa mulher. Vocês que são mulheres não têm outro homem diante de você. Com isso, a unidade é perfeita. Então eu tenho uma só carne, eu tenho uma só Deus, porque o relacionamento marital é único, é uma só carne. E o relacionamento nós com o nosso Deus é com um só Deus. Quando as pessoas procuram a idolatria, quando as pessoas procuram adorar ídolos, estão adorando falsos deuses que não existem, são da imaginação da mente humana. Com isso, Deus repugna, ou seja, Deus não aceita, é uma repugnação diante dos olhos de Deus a idolatria. Desta forma, o casamento com leito sem mácula, dentro do aspecto do venerado seja o matrimônio, é que quando um homem ou uma mulher deixa de se unir na cama, que é o ponto ápice da comunhão da carne com a carne, dentro do relacionamento, vai provocar ciúmes no relacionamento, nele ou nela. Não é diferente na ceia do Senhor. Quando nós faltamos na comunhão, no partir do pão, nós provocamos ciúmes ao Espírito Santo de Deus. É importante lembrarmos, irmãos, que na leitura bíblica em classe, digo, porém, isto, como que por permissão e não por mandamento. A lição hoje é profunda, precisamos usar hoje os textos bíblicos para adentrarmos num assunto que é tão profundo e que há partes na Bíblia que o próprio apóstolo Paulo, ele não tem um escrito, uma lei para determinar determinadas ocasiões, isto é, para responder determinado questionamento. Com isso, Paulo vai usar da autoridade constituída por Jesus em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, que Jesus deu uns para apóstolo. Então nós vemos no versículo 6 do capítulo 1 da nossa leitura bíblica em classe, uma concessão apostólica. É uma doutrina bíblica a concessão apostólica, porque ora Paulo vai dizer, não digo eu, mas diz o Senhor. Isto é, aquilo que Deus falou para o apóstolo Paulo, aquilo que está escrito, que está às claras, que está explicando, que está detalhando,
não precisa da concessão apostólica. Portanto, Paulo, dentro do aspecto da sexualidade, ao ensinar aos coríntios, ele vai utilizar do dom espiritual ministerial que é dado pelo Espírito Santo, que é o dom da sabedoria do ministério, de usá-lo em questões em que a consciência humana não vai, porque ela humanamente é falha, falida, fraca, cauterizada, contaminada, então corrompida. Com isso nós podemos ver que a autoridade que Jesus deu ao apóstolo Paulo é ao dom que ele poderia exercer em determinada circunstância, que é o dom da concessão apostólica. O que é isso? É que quando ele diz, digo eu e não o Senhor, ele não havia achado textos bíblicos e que o Senhor não havia revelado, nem na lei, nem nos salmos, nem nos profetas. Por isso que a autoridade que Jesus deu, uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, pastores e mestres, Deus, ao outorgar à sua igreja dons ministeriais, mostra que existem homens capacitados, experimentados, maduros no assunto, que se doa para ser usado por Deus. Então eles são capacitados para agir em determinadas ocasiões em que o texto se cala, em que o texto não diz nada sobre determinado assunto. Então, a concessão apostólica, que é uma doutrina bíblica, foi a concessão apostólica que foi usado para selecionar 7 diáconos. Foi a concessão apostólica da qual estava na vida de Pedro, que determinou o juízo divino sobre a vida de Ananias e Safira. É a concessão apostólica que permite que eles cheguem até aos gentios e que determine sobre certos alimentos que se pode comer ou não comer. É a concessão apostólica que vai até a mulher samaritana e tira ela para a luz, para o Senhor Jesus. Com isso nós aprendemos, irmãos, olha, glória a Deus. Então a concessão apostólica, ela não fere o que está escrito na palavra de Deus. Isto é, ela é utilizada legalmente pelo dom de sabedoria. É o espírito de sabedoria que atua no dom dado na concessão apostólica. Isto é, quando o apóstolo Paulo diz, digo eu, é porque havia dado o dom apostólico ministerial da concessão apostólica. Então ele decidia quando a Bíblia nada falava do assunto. Então, não fere a palavra de Deus. Por exemplo, Deus havia falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, pelos reis, pelos sacerdotes, pelos juízes, Hebreus capítulo 1, verso 1. E por esses últimos dias, Deus nos falou pelo seu Filho. E através do Filho, Jesus constituiu a sua igreja e deu dons à igreja. Por isso que nós lemos Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, os dons ministeriais. Então nós podemos ver que Deus, quando ele falou sobre a concessão apostólica, então vamos aqui utilizar aqui um caso. Eu tenho 2 pessoas descrentes. Eu tenho um homem e uma mulher.
Então, descrente, certo? Então, um deles aceita Cristo. Então, eu tenho aqui duas coisas distintas. O período da escravidão, isto é, sem Cristo, e o período em que um deles aceitou a Cristo, então ele ficou livre. Ou seja, é um servo do Senhor. Por isso nós podemos entender, vamos falar de dois casos, né? Então nós temos dois descrentes, então a situação deles é de amasiado, certo? Amasiados. Um deles aceita a Cristo, certo? Com isso, esse fica livre. Então, ele agora, ele como servo de Cristo, ele vai fazer o quê? Procurar de todas as formas, de melhor possível, procurar ajustar, de acordo com a lei, o seu estado civil, porque ele está livre, certo? Então ele vai procurar, na primeira oportunidade, melhorar o seu estado conjugal. Glória a Deus. Com isso, os filhos que vão nascer dentro desse relacionamento, porque agora ele está santificado, então os filhos nascem debaixo de uma proteção, porque a graça de Deus, ela veio trazer uma proteção para aquele que está livre no Senhor, que não é escravo, que não está debaixo ilegalmente de um amasiamento, isto é, que não está casado. Com isso, quando um aceita Cristo e procura se oficializar diante da lei de Deus, porque agora ele tem a ciência e a sabedoria do Espírito, que andam juntos, como se estivesse sentado no mesmo trono, então, eles vão fazer, de acordo com a bênção de Deus, Deus vai cobrir, então vai ter uma cobertura espiritual, cobertura, para os filhos, É diferente aqui de um casal, que se ajuntou, um cristão ou um crente, mais um descrente, certo? Então nós temos isso aqui totalmente diferente. Por quê? Porque aqui não tem cobertura. Se lembra lá de Gênesis, no capítulo de número 6, versículo 4, versículo 5, aonde os filhos de Deus, eles se uniram em matrimônio com as filhas dos homens. E como não havia proteção na época, porque não era o tempo da graça, e a graça proveu a santificação por meio do sangue de Cristo, por isso que os filhos já nascem debaixo dessa santificação. Por isso que Paulo diz que os filhos, ao nascerem, nascem sem ser imundos, por causa da proteção, da cobertura espiritual que só a graça de Deus garante. Porque no mundo antediluviano, da união de crente atrás de casar com descrente, nasceu gigantes. Vocês podem ver isso aqui, Então, não havia cobertura espiritual. Com isso, houve a imundícia, a contaminação geral da raça humana e, por fim, o juízo divino através do dilúvio, da qual Noé e sua família foi salvo.
Então, nós podemos ver os textos bíblicos, vamos lá? Para ajudar na compreensão. Primeiro, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 6, versículo 10 a 12, certo? Onde fala sobre os filhos, certo? Onde fala do que nós estamos falando aqui, ó. Nós vamos ver também outros textos, por exemplo, aqui de 1 Coríntios, ó, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23, onde trata desse mesmo assunto. Nós vamos ver exatamente a respeito de que somente a graça de Deus, e pela Bíblia nós temos o modelo da concessão apostólica que Paulo recebeu para instruir os irmãos. Então nós temos aqui, ó, a preocupação de Deus com a semente. Ora, Deus não aceita Agar, porque a semente não está em Agar, está em Sara. Tem que passar por Sara. Então, Ismael não é o herdeiro é Isaque. Então há um problema, porque a semente do homem não muda, ou seja, muda, mas da mulher não muda. Há uma questão de que o compromisso deve ser levado a sério, porque isto poderá mudar toda a sua história lá na frente. Nós vamos fazer uma gravação de um segundo vídeo e nós vamos ver essa parte aqui da lição, onde diz: o casamento e o leito sem mácula. Aqui a desonra refere-se ao uso do corpo pela prática sexual ilícita, com ênfase nos casos de relações extraconjugais, incluindo também as relações conjugais resultantes de divórcio e de segundo casamento antibíblico. Esta parte nós vamos fazer o nosso vídeo extra e vamos lançar para os irmãos. Muito interessante. Então, concluindo essa parte, a semente é muito importante, porque Deus, ao santificar o homem, porque ele creu em Cristo, agora ele é uma nova criatura, não é mais escravo, mas agora é livre no Senhor, porque o Senhor já o libertou. Desta forma, a semente agora está debaixo da bênção de Deus. Por isso que ela não pode ser mais considerada como imunda. Então, a tragédia lá de Gênesis era porque não havia a graça de Deus manifestada aos homens através de Jesus. Então, nós podemos ver, irmãos, o abster. Esse abster está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Ora, o homem pode parar de fazer o sexo com a sua mulher? Está escrito aqui, ó, que isto pode acontecer para os dois consentindo, ou seja, os dois, o marido e a mulher. Quando há um consentimento mútuo dos dois, eles podem dedicar por pouco tempo à oração, ao jejum, para consagração, para um propósito. Então, nesse caso aqui, os dois estão unidos, certo? Então, eles têm um tempo, certo? Para dedicar à oração, certo? Depois eles têm que voltar a se unir novamente, carne com carne, porque senão, ó, o diabo vai tentar, por causa da falta de controle que eles têm. Isto é, se alguém que é jovem e pensa em casar,
é porque há uma necessidade, porque ele sente o desejo do casamento. Então isto é necessário, como disse Paulo, casar-se, porque se ele não pode se conter, é melhor que se case. Porém, Paulo era muito cauteloso ao ensinar sobre o casamento. Ele não era contra o casamento, mas em virtude do reino de Deus, ele achava mais vantajoso uma pessoa manter-se solteira e fazer a obra de Deus. Porém, não era pecado se ele decidisse casar. Glória a Deus. Nós vamos falar muita coisa no próximo vídeo. Por exemplo, quando o texto diz que ao homem, está escrito aonde? Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, onde diz que o homem deve ser marido de uma só mulher. Aqui nós temos muitas falsas interpretações. Há muitos erros decorrentes da Igreja Católica, aonde muitos estudiosos cristãos evangélicos caem nas distorções dos erros ensinados pelos católicos. Por exemplo, o homem deve ser marido de uma só mulher. A primeira interpretação errada é que ele tem que ter uma única mulher em toda a sua vida. Primeiro, essa interpretação cai por terra, porque Paulo vai falar que os viúvos podem adquirir um novo casamento. Então, a interpretação de que o marido deve ter, o homem deve ter só uma mulher, é no contexto de que ele não deve ter duas e nem três de uma vez só. Então, ele casou com a primeira. Estou dando um exemplo aqui. Ficou viúvo, casou de novo. Então ele foi marido de duas mulheres. É um exemplo aqui, porém, no contexto, a primeira morreu. Então ele continuou sendo marido de uma só mulher. Então, por que isso? Porque Deus rejeita a poligamia. O homem não pode contrair relação com duas ou mais mulheres ao mesmo tempo. Então, o texto de 1 Timóteo 3 e 2, quando diz que ele deve ter uma só mulher, ou seja, em vida, em prática, ele deve ter uma só mulher, porque Deus abomina a poligamia, a união de um homem com várias mulheres. Então, meus irmãos, no mínimo, um viúvo, ele pode sim casar-se novamente, sem sofrer nenhum dano ético-moral, sem sofrer nenhuma punição, porque está dentro do aspecto legais das leis divinas. Por isso, ele não peca, não existe o inferno para ele. Então, o texto daqui da falta de domínio do jovem está na nossa lição, viu? Pode olhar no texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9. Na nossa segunda aula, vídeo extra, nós vamos falar sobre Existem duas coisas aqui, ó. Vamos lá? Eu tenho um perigo aqui. O que é esse perigo? É que a Bíblia fala do repúdio. Isso é muito forte. Nós vamos falar do repúdio e o que existe entre o repúdio e o divórcio. Então, eu tenho aqui o repúdio e o divórcio. Certo? Então, o que é o repúdio e o que é o divórcio? O repúdio é o estado da pessoa que ao casar-se, certo? Por exemplo, o homem,
ele não quer nem ver mais a mulher, nem a cara da mulher, não quer mais nem sentir o cheiro dela. Então, com isso, ele, presta atenção, não respeita ninguém, certo? Ou seja, não respeita o seu relacionamento, ele não respeita o acordo que foi feito, certo? Ele não respeita as leis, ele é desinteressado na felicidade dela, ele prende ela moralmente, psicologicamente, ele prende ela e ele escraviza a mulher. Isso vice-versa, escraviza, certo? Com isso nós podemos ver em Isaías capítulo 50, versículo de 1, a Bíblia dizendo que Deus detesta, Deus odeia, amaldiçoa o repúdio. E se a pessoa contrair uma outra mulher dentro do aspecto do repúdio, ele está em adultério. Era isso que os fariseus trouxeram para Jesus. E quando perguntaram, eles perguntaram sobre o repúdio. E porque as nossas versões da Bíblia, irmão, traduz a mesma palavra de repúdio e divórcio como se fosse a mesma coisa. Pega duas palavras que não tem nada a ver, todas são diferentes. Nós vamos na aula extra mostrar no hebraico e no grego como é feito essas palavras e a diferença um do outro, porque o divórcio é a carta, o divórcio é um documento, é o escrito, é exatamente a liberação. Então eu posso ver isso aqui, ó, Deuteronômio 24, versículo 2, onde está escrito que com a carta ela pegava e poderia casar de novo, de acordo com a lei. Então nós podemos ver que os fariseus viviam repudiando, e Jesus desaprovou o repúdio. Jesus não aceita o repúdio. Nós vamos citar na nossa próxima aula o caso de Judá. Porque Malaquias capítulo 2, só lendo Malaquias eu entendo que Judá repudiou a Tamar, quando ele entregou para os seus filhos. Com isso nós observamos que o casamento de Tamar, ou seja, de Judá, com uma cananeia, filho de uma adulamita, que teve filho com ela, foi uma totalmente deslealdade com a mulher da sua mocidade, da qual disse o profeta Malaquias. Então nós vamos falar com detalhe no nosso próximo vídeo, que Judá foi desleal com Tamar. Só quando nascem os filhos lá na frente de Judá com Tamar, é que eu entendo também que a descendência, quando vem por Tamar, que vem gerando dois filhos, Tera e Zerá, da qual Jesus vai ter a sua raiz em Judá por Tamar, e pelo Pérez, que era um dos filhos de Tamar, aí nós entendemos que a legítima mulher de Judá era Tamar. Então essa questão de prometer para uma jovem que vai casar com ela e depois vai embora para outro país e lá casa com outra, isso é muito mais pior do que o repúdio, do que o divórcio, porque isso vai mudar toda a história da sua vida. Isso vai mudar a história da semente, dos filhos, da família, que só saía por Judá e Tamar. Deus abençoe, fica na paz, nós temos muita coisa para aprender, nós estamos apenas começando. Estamos anunciando que hoje chegou o nosso ar-condicionado no caminhão. Nós fizemos a compra 10 dias hoje
o caminhão deixou na nossa casa o ar-condicionado. Está lá, lacrado, na caixa, com a nota fiscal e tudo. Durante essa semana, nós vamos ver se é possível já instalar. É R$300 para instalar. Deus vai abençoar, com certeza. E nós vamos instalar esse ar-condicionado aqui, para a glória de Deus. Ainda estamos no ventilador, mas essa próxima semana Deus vai nos abençoar. O que era mais difícil já compramos. O ar-condicionado foi R$1.300. Glória a Deus, louvado seja Deus. Já compramos e estamos abençoados. Até a nossa próxima aula, se Deus nos permitir. Fica com Deus e continue abençoando esse canal. Aperta no like, aperta no joinha e faça seu comentário. Venha nos ajudar em oração e também contribuir, porque você receberá no seu e-mail, através também do YouTube, nós colocamos um vídeo privado, aonde só os que contribuíram terão acesso à nossa segunda aula, que é a aula extra. Amém? Então faça a sua contribuição, continue nos ajudando. Devagarinho nós chegamos lá. Deus abençoe a todos. Fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.